Atenção! Começa agora um documentário de história da turma M3MR02 da escola Doutor Padua Costa. Você vai assistir a um episódio que conta a história da construção do povo brasileiro. Episódio esse que contará a contribuição dos afro-brasileiros e indígenas para a construção da identidade brasileira. Desejo a todos vocês na aula um ótimo vídeo. Bons estudos! A partir da Lei de 10.639, pode-se fazer uma reflexão do quão atrasada estava a legislação brasileira e as diretrizes necessárias para que a cultura afro-brasileira ganhasse o status de matéria necessária no currículo do ensino brasileiro. Desde que o Brasil foi descoberto, os negros fazem parte da história e a construção deste país, trazendo consigo toda a força e a riqueza histórica. Nos séculos XIX e XVIII, devido à necessidade de mão de obra nas fazendas, lavouras de cana-de-açúcar e afazeres domésticos, os africanos foram trazidos para o Brasil, sendo, na sua totalidade, via navios negreiros, local onde ocorriam todas as atrocidades humanas como superlotação, fome, falta de higiene, falta de água. De início, o habitante nativo, ou seja, o índio, foi escolhido para tal fim, mas logo foi substituído pelo escravo africano, tornando-se um dos braços dessa empresa colonial. E com base na utilização dessa força de trabalho que se alcançaria o objetivo da colonização, isto é, gerar lucros para a metrópole. A partir da chegada ao Rio de Janeiro, era realizada a comercialização de negros como a mão de obra escrava. Eles eram avaliados a partir de seu porte e aparência. E a partir dessa comercialização eram distribuídos a vários estados brasileiros, como Pernambuco, Bahia e Maranhão para a produção da cana-de-açúcar, Minas Gerais para o processo de mineração, São Paulo para o trabalho de lavouras de café para os demais estados conforme a mão de obra necessária. Após todo esse processo de trabalho escravo, o negro foi submetido e subjugado durante anos. O direito à sua liberdade foi negado em todas as dimensões, como escreveu Matos 2012, que mesmo após atingir os anos trabalhados necessários para a liberdade, eles teriam que criar meios para subsistência e ainda sofriam preconceito. O preconceito se fazia presente, inclusive na Constituição do Império, que os impedia de adquirir direitos eletivos. Podiam somente participar de eleições primárias. Também não podiam se candidatar, sendo-lhes proibido o exercício de cargos como jurado, juiz de paz, delegado, subdelegado, promotor, conselheiro, deputado, senador, ministro, magistrado ou referente ao corpo diplomático e eclesiástico. Quando conseguiram fugir dos seus proprietários, os escravos criavam pequenas comunidades independentes, os chamados quilombos. Esses locais ficavam geralmente não tão distantes da cidade, pois havia necessidade de comercialização para terem forma de sustento garantidos. Os movimentos abolicionistas defendiam as causas dos escravos gratuitamente, a fim de conseguirem a liberdade dos seus proprietários. O movimento recebeu apoio de alguns núcleos importantes da sociedade da época, como jornalistas, estudantes, ferroviários e caixeiros, pois o interesse maior seria a abolição da lei da escravatura. A grande pressão exercida por escravos fugitivos e rebeldes, apoiados pelos abolicionistas, sem dúvida nenhuma, influenciou o governo a promover a abolição da escravidão. No Senado, alguns políticos também discursavam em favor da liberdade, até mesmo na corte. Essa ideia se tornou viável, em particular pela princesa Isabel, que acabou assinando em 13 de maio de 1888 a lei que colocava um fim no sistema escravista, sem o pagamento da indenização, contraindo os proprietários. Entender essa complexidade nos dá uma base sobre como o povo africano foi brutal e excessivamente exposto a maltratos e formas subhumanas de existência. Após a escravidão, a história do negro no Brasil não pode e nem deve ser alterada, pois a costura da concepção e construção de um povo se dá por intermédio dessas relações humanas. O negro africano trouxe consigo, além de sua mão de obra, uma cultura rica que se findou nessa miscigenação do povo brasileiro, mas que ainda continua viva em muitas manifestações culturais. Promulguei nesta data um ato que meu avô, Pedro I, intentou juntamente com a proclamação da independência do Brasil. Meu pai, durante anos, lutou para que isso fosse transformado em realidade. Agora o Brasil pode se orgulhar, pois todos os seus filhos, independentemente de cor, são livres. Senhores, a Lei Áurea é uma realidade.
redentora. Ao chegarem ao Brasil, os africanos passaram a conviver com diversos grupos, povos e raças. Com essas relações sociais, para garantir sobrevivência, se formaram relações intergrupais, construindo espaços e recriando uma cultura que foi deixada para trás após a saída da África. Com todo esse processo, os negros foram deixando marcas que influenciam na vida cotidiana dos brasileiros até a atualidade. Influências essas que ocorrem na religião, na música, na culinária e no idioma. Ao mesmo tempo, a cultura africana contribuiu positivamente à sociedade brasileira, construindo o que chamamos de identidade cultural. No campo da religião, há um grande mito sobre a forma que os africanos influenciaram a religiosidade e a maneira como cultuam seus deuses. Algumas religiões mais conhecidas são o islamismo, o candomblé, o candomblé e a umbanda, originalmente brasileira. O islamismo chegou ao Brasil com os negros no século XIX. Os africanos islâmicos eram conhecidos por males e utilizavam como símbolo de sua religião os amuletos com orações, com o objetivo de lhes proteger do mal. O Caludum veio entre os séculos XVII e século XVIII. Era representado pela prática do curandeirismo e uso de ervas. Essas práticas, por suas características, foram ameaçadas pelas autoridades locais. O candomblé, que teve seu início no Brasil no século XIX, se resume à prática de oferenda aos ancestrais, os chamados orixás e voduns. Existem várias nações do candomblé, representadas pelas nações africanas, que influenciaram a criação de outra religião, a Umbanda, que além de características africanas, também tem suas raízes no catolicismo e no espiritismo. A escravidão, de certa forma, delimitou os espaços possíveis de serem ocupados por esses africanos. A partir da condição social e da convivência de outros grupos, foi possível criar novas formas de se expressar culturalmente. Por isso, as irmandades são tão importantes quanto qualquer outra forma de expressão, pois permitiram o encontro de africanos que queriam manifestar aquelas que se tornaram também as suas crenças e compartilhar suas visões de mundo. Nosso idioma também deve uma grande parcela de palavras ao povo africano. Estas são algumas palavras de origem africana: mucama, dengo, caçula, xingá, cochilá, dendê, bunda, cachaça, carimbo, marimbundo, samba, candomblé, umbanda, tanga, cachimbó, fubá, banguela, capanga, mocotó, cuíca, agogô, muamba, sunga, giló, gogó, forró, berimbau e entre outros. Infelizmente, após a abolição, os negros tiveram que superar grandes obstáculos para que conseguissem seu espaço na sociedade. Somente após o século XX, por volta de 1920, que conseguiram ingressar na indústria e participar de movimentos de operários. De lá para cá, os negros foram lutando com a mesma força de sempre para conquistar seu espaço e seu lugar na sociedade. Nos tempos atuais, os negros ainda encontram grandes dificuldades, tendo que lidar com o preconceito, com a falta de oportunidade e o pouco espaço que lhes é oferecido. A Lei 10.639 de 2003 nasceu para que a educação fosse complementada a partir de uma estrutura que possibilita incluir a cultura afro-brasileira nas escolas. Isso claramente foi um avanço, considerando a estrutura de educação totalmente proveniente de um modelo europeu, carente de informação necessária sobre a história brasileira e suas raízes. As diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana foi criada para complementar o que a Lei 10.639 de 2003 exigia: a inclusão da história do afro-brasileira nas escolas. A partir desse documento, as escolas devem, além do seu conteúdo considerado padrão, também incluir história e cultura africana e indígena, para que as crianças possam quebrar paradigmas de preconceito, pois todos os brasileiros têm sangue negro, latino, europeu e de todas as etnias. O Ministério da Educação, comprometido com a pauta de políticas afirmativas do governo federal, vem instituindo e implementando um conjunto de medidas e ações com o objetivo de corrigir injustiças, eliminar discriminações e promover a inclusão social e a cidadania para todos no sistema educacional brasileiro. O historiador francês Pape Nadjaï, que é professor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, falou sobre a importância do ensino da história da África. L'enseignement de l'histoire de l'Afrique au Brésil ou bien dans d'autres pays comme la France est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important parce que au Brésil comme en France, une partie de la population est issue d'une migration africaine. L'esclavage, dans le cas du Brésil,
et puis les migrations coloniales et post-coloniales dans le cas de la France. Donc c'est important pour cela, mais c'est aussi important plus globalement pour la société française ou la société brésilienne, me semble-t-il, parce que cela nous aide à penser ou à repenser les liens entre nos pays et le continent africain. Ao contrário do que sempre pensávamos, os portugueses não foram os primeiros povoadores do Brasil, pois havia habitantes nativos aqui antes da chegada dos europeus. Esses habitantes nativos e suas comunidades foram chamados pelos europeus de indígenas, fazendo referência às Índias, local ao qual os portugueses acreditavam ter chegado. Os povos indígenas, apesar de terem pertencido a vários grupos diferentes com pontuais diferenças de comportamento e cultura, tinham elementos comuns que consolidavam uma cultura indígena como um todo. A cultura indígena possui importância fundamental na construção da identidade nacional brasileira. Ela está presente em elementos da dança, festas populares, culinária e principalmente na língua portuguesa falada no Brasil, que é um fruto do processo de aculturação entre povos indígenas, negros e europeus. É muito comum que se resuma a história dos povos indígenas brasileiros a partir da colonização portuguesa. De fato, esse acontecimento é um marco na trajetória dos povos indígenas, pois a partir disso inicia a luta pelas terras, por sobrevivência e por direitos básicos que pendura até os dias de hoje, somando cerca de 522 anos de resistência. Compreender a sociedade indígena é respeitar um povo que antes do Brasil ser colonizado já estava aqui. Na época da descoberta, eram em média mais de 1000 povos distintos. Respeitar as diferenças e suas especificidades garante que esse povo não se diminua, pois atualmente encontramos no território brasileiro 253 povos, falantes mais de 150 línguas diferentes, bem menos que na época da descoberta. Atualmente, no Brasil, o dia 19 de abril é considerado como o Dia do Índio, que geralmente é comemorado nas escolas para que haja uma conscientização das crianças para com esse povo e seus costumes.